Oi, eu sou o JP e essa é mais uma Abstração Nerd com uma adaptação que poucos conhecem. Então, roda a vinheta. Bom que tá aqui do lado. É isso, galera. Trazemos hoje aqui Creepshow, essa adaptação feita pela Darkside do filme de 82 do aclamado escritor George Romero, do diretor George Romero, do escritor Stephen King. Aqui eles abordam aquele clássico terror dos anos 80 com essa temática bem interessante, bem até cômica às vezes, posso dizer, que é elaborada aqui nessa narrativa aqui. Absolutely. Interessante a gente começar aqui essa nossa resenha pelo filme, pelo fato que o quadrinho eu diria que seria uma adaptação assim, a mais 100% de adaptação que eu já vi até hoje, se tratando de quadrinhos em relação a filmes e tudo mais. Essa daqui você não chega a 100% de adaptação, é claro, mas eu vou te falar que chega a uns 90% de adaptação com tudo que acontece nos filmes, no filme, aliás, que a gente está falando do primeiro filme de uma sequência de Creepshow aqui, de 3 filmes, mas essa é o primeiro filme, acho que a gente leva em consideração porque foi o mais, digamos assim, até o melhor de todos os 3, assim, na minha opinião, e trazendo essa temática desse terror clássico dos anos 80. Porque geralmente quando a gente fala de adaptações, é difícil a gente pensar em 100% de toda a obra, em 100% de toda aquela questão gráfica, narrativa, todo o enredo. E aqui é elaborado 100%, não 100%, digamos, mas 90% aqui do que acontece no filme a gente consegue observar em certos quadros aqui da arte. E é bem interessante essa questão que a gente pode começar pelo filme, ou tanto faz também, se você quiser também ter uma curiosidade para ver a nossa indicação aqui, para ver o Creepshow em quadrinhos. E é interessante essa abordagem, é interessante essa dualidade, digamos assim, a respeito de Creepshow, porque é um conto, uma adaptação que beira a 100% digamos assim, do filme transparecer no quadrinho. Isso que é um marco assim, interessante que eu consegui notar nessa questão aqui de Creepshow. Kill again. I see what you did there. Agora, essa narrativa também, falando um pouco do filme, no filme e tanto no quadrinho, é um filme lançado em 1982, George Romero na direção, e Stephen King, o aclamado Stephen King, fazendo o roteiro dessa narrativa toda, desse terror dos anos 80. Na verdade, é um compilado de 5 histórias que a gente encontra, e no elenco a gente encontra gente de peso. No elenco são Ed Harris, Stephen King, o próprio Stephen King está no elenco também, Leslie Nielsen, aquele cara, acho que é Leslie Nielsen, o cara da comédia, que é bem famoso na comédia. O Ted Danson também, ele é famoso em comédias também, em outros filmes. E alguns do elenco que a gente pode citar, que é marcante para nós, que é fã de cinema, que é fã de filmes assim. E no contexto geral, o filme é um compilado, como eu disse, ele reúne 5 histórias. A primeira história se chama, deixa eu pegar a colinha aqui, Dia dos Pais. A segunda história é A Solitária Morte de George Verrill, que é onde o Stephen King atua. A Caixa, fazendo a terceira história, Indo contra a Maré, que aí a gente encontra Leslie Nielsen e Ted Danson, e Vingança Barata. Essas são as 5 histórias que fazem esse compilado de Creepshow, o filme 1 que a gente está falando. Logo em sequência, agora falando um pouco do quadrinho em si, o filme é sem spoiler, o filme a gente faz a nossa, temos a nossa indicação do canal também, e aqui é sem spoiler. Você vai lá, confere o filme, é interessante, é um terror clássico dos anos 80, interessantíssimo, que aborda temáticas como luxúria,
aborda temáticas como alcoolismo, entre outras diversas, não só aquele terror clássico, aquele terror cômico que beira assim, até o esdrúxulo, mas é interessante ver essa narrativa toda sendo intensificada, essa importância da escrita no roteiro, na direção do Romero também, que é impecável, e confere lá, sem spoiler, também o filme. E a gente fala agora do quadrinho especificamente. Nós percebemos aqui na capa, a arte da capa é do Jack Kamer, e aqui ele traz, como na introdução do filme, que eu acho um ponto interessante também, ele faz aqui alusão do quadrinho que foi lançado nos anos 80 também. Ele faz uma adaptação dos contos de quadrinhos de terror daquela época em que os quadrinhos sofriam a censura, do código de censura, do código de conduta dos quadrinhos. E aqui a gente percebe o estilo lançado, originalmente lançado lá fora, nos Estados Unidos, e a Darkseid fez essa majestosa ilustração aqui, adaptação aqui, por conta desse quadrinho. E como eu falei no filme, na introdução do filme eles remetem àquela editora, EC Comics, eles fazem uma referência àquela censura, onde na introdução a gente encontra, tem toda a temática da criança lendo o quadrinho, e tem a autoridade dos pais, e a gente pensa naquela questão da censura dos quadrinhos, porque antigamente, ali nos anos 40, 50, assim, os quadrinhos eram assim, a capa dos quadrinhos de terror tinha lobisomem, fantasmas, monstros, e muitas dessas questões achavam que faziam com que teria delinquência juvenil por conta dessas histórias. Teve o código de conduta, que barrou muitas histórias e tudo mais nessa questão lá dos anos 50, 40, dos anos 50 até anos 60 também, pode-se encontrar código de conduta nos quadrinhos. E aqui o quadrinho, como eu disse, ele traz a capa do Jack Kamen, o nome dele é Jack Kamen, com a arte de Bernie Wrightson. Aqui nós encontramos essa belíssima ilustração aqui, essa imagem toda psicodélica feita pela Darkseid, adaptação muito bem feita. Aqui nós encontramos já de cara a caixa nessa temática aqui. O interessante, que eu não vou dar spoiler não, mas eu estou falando, me referindo mais à arte das histórias. Aqui também o compilado reúne 5 histórias. Aqui a gente pode ver aqui atrás, aqui, ó, Dia dos Pais, A Solitária Morte, do George Very, A Caixa, Indo contra a Maré, e aqui Vingança Barata. Essas histórias estão do mesmo jeitinho que está no filme, está aqui nos quadrinhos. Essa temática vai muito e essa ilustração de terror também é muito interessante, os traços aqui do Bernie, muito... E essa é uma leitura muito fácil, porque se você... E dá para você acompanhar também o filme simultaneamente com os quadrinhos. Você vai percebendo, não, como eu falei, não tem 100% de adaptação certeira, mas eu garanto que 90% você acha, assim, na temática do filme, nas cenas do filme, você vê quadro a quadro aqui nos quadrinhos. Interessante. Creepshow fica como indicação da Abstração Nerd. E chegamos ao fim de mais uma indicação. Curta lá o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações, porque eu acho que o YouTube não está entregando os vídeos, acho que de modo geral, para ninguém. Mas curte lá, dá aquela moral, dá aquela força. Creepshow, ou filme, ou quadrinho, vale a pena conferir. Terror dos anos 80. Instagram, eu sempre esqueço do Instagram, @abstraçãonerd. Valeu, até a próxima, fui!